Agora já era, o gigante acordou, galera. Shikamaru Nara, simplesmente o homem mais inteligente do mundo. Tá fechado junto com o Boruto. Ele tá fechado junto com o Boruto e já se ligou que o Maracutai foi feito na memória dele. Ele já tem alguma coisa... Fizeram alguma coisa comigo. Só que nem tudo são flores, né? E o Mitsuki tá indo nervoso pra cancelar o CPF do Boruto. Você quer saber como é que o Shikamaru se ligou e quem ganhou no combate do Boruto contra o Mitsuki? Chega mais, bora analisar o capítulo 6 de Boruto Blue Vortex, que tá pegando fogo, hein? Peter aqui. Galera, eu tô achando que esse é um dos, se não hoje. Não, é um dos meus capítulos favoritos do TBV até então, até agora. De verdade, ele não teve porrada, aquela coisa desenfreada e tal, mas rolou uma ação muito maneira de se ver. Só que mais me cativou nesse capítulo foi ver o Shikamaru sendo o MVP da parada, sabe? Descobrindo tudo. E o cara, porra, aí sim, cara, é isso que a gente quer ver no cara. O cara é inteligente, pode ele pode descobrir, é lógico, é o poder do cara. Então esse foco, eu acho, mesmo que pequeno, na geração que a gente acompanhou em Naruto, é bom demais. E a gente torce pra aquela geração das antigas. Então já deixa logo o seu joinha, bora analisar o capítulo. Tá deixando o joinha? Já tá inscrito no canal, pô. Há 10 anos trazendo pra vocês conteúdo de Naruto, Boruto, Dragon Ball, cinema, séries. Bom demais, né? Obrigado por isso. Lembrando que no capítulo passado a gente viu que o Boruto voltou pra vila e já foi recebido com a abração da Sarada. Falei isso pra vocês, pô, rolou um swell ali. Enquanto isso, os egos do Jubi estavam decidindo os alvos de cada um deles. Sendo eles, vamos lembrar, Naruto, Konohamaru e Sarada. O oitavo Hokage. O capítulo começou e eu já passei raiva logo de cara. Logo na primeira página, no primeiro quadro, né? A gente tá de cara com dois dos personagens mais odiosos de toda a franquia de Naruto. Você pode até não ter reconhecido logo de cara, mas esses dois bons velhinhos estão lá no topo da lista de personagens mais odiáveis do anime. Estão no pódio junto com o Danzo. Esses dois são o Homura e a Koharu. Aqueles dois velhos conselheiros da vila que ficavam passando pano pro Danzo, enchendo o saco da Tsunade. Esses dois, exatamente. Se o Danzo fez toda a caca que ele fez, foi porque esses dois deram um empurrãozinho. Então, tem que... é o trio parada dura. Esses três aí são nojentos. Enfim, eles estão vivos até agora. Jiraiya morreu, Neji morreu, mas esses dois aí estão firme e forte aparentemente, né? Bom, mais ou menos. Eles parecem estar mais pra lá do que pra cá. Estão fazendo hora extra, principalmente a véia. Não consegue nem abrir o olho. Eles têm mais de 80 anos nas costas, olha isso, cara. Ainda trabalham lá como conselheiros do Hokage. Como é que pode isso? A aposentadoria não existe em Konoha, não? É isso? Bom, mas enfim, não importa, né? O Shikamaru é o novo Hokage. Sendo o novo Hokage, ele precisa reportar pra esses dois velhos gaga aí. Por isso que a gente vê ele contando tudo o que aconteceu no último dia, né? No caso, o ataque dos Garra Suja e o reaparecimento do Boruto. E dá pra ver que o posicionamento do alto escalão, inclusive do País do Fogo, é de realmente executar o Boruto de uma vez, sem conversinha. Enquanto o assassino do Hokage tá livre por aí, Konoha vai perdendo credibilidade no mundo e investimentos por parte do País do Fogo. É sempre muito interessante ver esse lado político do universo de Naruto também. A gente pensa só em porrada e tal, mas lógico, toda essa consequência da onipotência da Eida, né, trocando o Kawaki por Boruto, afetou o universo, o mundo inteiro, né, de Boruto, as vilas todas, enfim, né. Como é que uma vila vai conseguir negociar com outra que vai, sei lá, não vai caçar o fugitivo deles ali, né? Só que aí eles entraram num tópico interessante. Uma informação totalmente nova. Bom, pelo visto que a gente viu ali, o Shikamaru tinha pedido um período de 3 anos antes de assumir como novo Hokage de verdade. Quando Naruto desapareceu, o Shikamaru não quis acreditar que ele tinha morrido e aí pediu para que os anciões dessem 3 anos para ver se o Naruto apareceria vivo. E aí, enquanto isso, o Shika seria um Hokage temporário. Então o Shikamaru, ele sempre acreditou que o Naruto voltaria e queria deixar o trono do Hokage quentinho para quando ele voltasse. Isso é legal demais, isso é amizade, galera. Muita gente tava apontando o dedo pro Shikamaru, dizendo que ele tinha usurpado o trono do Naruto, porra. Mas toma aí, ó, na cara dos reis. Ai, não sabe nada de Goku. Shikamaru do time dos fiéis com a Temari e com as amizades dele também. Shikamaru é top, galera. Por isso é sempre bom esperar as traduções oficiais saírem, lógico, né? E com sede ao pote a gente pode acabar falando besteira. Porque assim, acho que muita tradução de fã deixou entender que o Shikamaru assumiu o trono porque ele quis. Mas na tradução oficial fica bem na cara que o Shikamaru só tá ali esquentando o assento pra quando o Naruto voltar, entende? É uma situação completamente diferente. Mexe, inclusive, com o caráter do personagem. É importante pra quem é fã sempre ler pela Manga Plus, né? Que é a plataforma oficial. Aí, além de ler a tradução oficial, vai somar número de leitura pro mangá de Boruto. Vai mostrar que a nossa fanbase também é bem forte. E isso é importante pra comunidade, pra obra em si. Só que os 3 anos que o Shika pediu, acabaram. Agora os anciões querem empurrar o cargo definitivo pra ele. Já querem botar o rosto dele no monumento. Mas o Shikamaru tá com planos diferentes. A traição do Hokage. Bom, a gente viu no capítulo anterior que o Shikamaru assistiu a conversa do Amado e da Sumire no escritório deles.
Nessa conversa, o Amado disse que estava suspeitando que as memórias dele tinham sido alteradas. E desde que o Shikamaru ouviu isso, tá evidente que ele ficou meio pá das ideias, né? Só que mesmo que o Shikamaru começasse a suspeitar que tem algo de errado acontecendo, o que ele poderia fazer? Ele pode até ser o Hokage, mas existem forças maiores que ordenam que o Boruto seja executado, sem papo. A gente viu os conselheiros falando isso e como que isso era uma ordem direta do País do Fogo. Então assim, nesses termos, com todo mundo querendo a cabeça do Boruto sem nem ouvir ele, caso o Shikamaru tentasse conversar com ele, pô, ele seria considerado um traidor. Tipo, geral querendo cabeça do Boruto. Pô, o cara vai lá passar pano? Não pode, né? E foi pensando nisso que o Shikamaru bolou um plano. Olha isso. O que ele fez? Ele chamou a Ino pra sala dele, pedindo que ela levasse alguns documentos de missões antigas. Aí a Ino tava indo, né? Conhecendo o temperamento da Ino, ela deve ter ficado pé da vida quando o Shikamaru pediu isso. Até porque ela não é secretária dele. Cadê Shizune, né? Mas aí a Ino chegou. Ela tava indo e a Ino chegou. Aí o Shikamaru agradeceu sem nem olhar nos olhos dela e mandou ela embora. Quando eu li essa página, eu já achei até muito suspeito. Teria sido tipo uma interação muito aleatória e sem propósito. E a Ino também achou isso. Não foi só eu, o leitor, né? A Ino também achou que quando ela saiu da sala, ela percebeu que tinha algo estranho. E ela fez uma ligação mental com o Shikamaru, que era exatamente o plano dele. Ele bolou aquela situação para que ela achasse estranho pra porra. Pô, manda um bizu pra mim aqui na mente, né? Se o Shikamaru falasse qualquer coisa pra Ino, a Ida poderia assistir com o Sharingan dela e contar pro Kawaki. Então, ele imaginou, ele contou que a Ino percebesse que ele queria que ela usasse telepatia com ele, né? Aí o Shikamaru, pô, inteligente pra caramba, ele sabia que se ele agisse de certa forma, a Ino entraria em contato com ele mentalmente. Então ele contou que a Ino percebesse que ele queria que ela usasse telepatia com ele, fugindo de qualquer suspeita, de qualquer observador enxerido. A Ida pode ser casca grossa observando tudo, mas como é que vai observar uma conexão telepática? Eu achei isso um ponto altíssimo do capítulo, de verdade. Ver o Shikamaru e a Ino tendo esse destaque é bom demais. Principalmente a Ino, que é uma personagem muito subestimada. E por culpa do próprio Kishimoto, é mole? É maneiro demais ver essa conexão que esses dois têm. O Shikamaru não precisou falar nada pra Ino entender o que ele queria. Esses dois são amigos de infância, né? Eles trabalham em equipe desde que eles se conhecem por gente. Então ver o resultado de todos esses anos trabalhando juntos é bom demais. Aí sim é o roteirista pensando no histórico, no propósito de cada um. Isso é bacana quando a gente percebe isso, entende? E é muito bom ver o Shikamaru inteligente, Boruto, porque, pô, o cara é o quê? Inteligente. É, ele pode ser casca grossa com os poderes dele e tal, né, de sombra, mas ele é inteligente. E não vai usar essa inteligência nunca. Eu tava incomodado pra caramba com o jeito que o Shikamaru agia durante todo esse tempo no mangá. Não parecia ser o cara mais inteligente do mundo que a gente conhecia. Agora que o Kishimoto voltou, né, a pincelar melhor o nosso mano Shika, tá maneiro. Aí com a Ino fazendo telepatia pro Shikamaru, ele pediu pra ela ligar no 0800 Boruto. Ligou direto na cabeça do nosso Borutão. E dá pra ver que o Shikamaru já tá 100% certo de que aconteceu alguma maracutaia nas memórias dele. Porque a primeira coisa que ele faz é avisar o Boruto que tem gente indo atrás dele. Nesse ponto, o Shikamaru já tá 100% fechado com o Boruto. E eu acho muito legal ver como que ele chegou a essa conclusão tão rápido. Só de ver o Amado falando sobre isso. Galera, Shikamaru não é nem Bruce Wayne. Shikamaru é Shikamaru. É Bruce Wayne que às vezes é Shikamaru. Ele confia tanto nessa conclusão que ele tá realmente burlando as leis de Konoha. Ele tá entendendo que tem alguma coisa muito estranha, tanto que ele burlou todas as leis. O que ele fez? Ele fez a Ino fazer essa telepatia por fora dos regis da vila. Ele quis poder falar, ele tá entendendo tudo que tá acontecendo, por isso que ele quis telepatia com a Ino. Então, olhando pela perspectiva da Vila do Fogo, né, é como se o Shikamaru estivesse realmente traindo a Vila da Folha ao se aliar ao Boruto, que é o assassino do Hokage anterior. Entende? Qualquer um vai achar que realmente o Shikamaru é um traidor. E mais do que confiar no Boruto, o Shikamaru afirma com todas as letras. Abre aspas, editor. Você, na verdade, é o Uzumaki Boruto, não é? Isso aqui faz eu até arrepiar, galera, de verdade. O Boruto passou 3 anos sendo tratado como só Boruto. Quem carregava o sobrenome do Naruto, né, o legado dele, era o Kawaki. Kawaki Uzumaki. O Boruto teve o próprio nome surrupiado, a identidade dele foi roubada, tudo. E em 3 anos, essa deve ter sido a primeira vez que alguém, fora o Sasuke, né, e as pessoas que não foram afetadas pela onipotência, reconheceu quem ele realmente é. Boruto Uzumaki, da Aldeia da Folha. Porra, maneiro pra caramba. A Ino, tadinha, não tava nem entendendo nada. Mas é legal ver a confiança que um tem no outro. O Shikamaru falou, confia no pai. E ela tá só seguindo, né? Porra, maneiro pra caramba. Inclusive foi dito que a telepatia da Ino ia funcionar mesmo se o Boruto se afastasse uns 100 km da vila. Que é isso, cara? A Ino é braba demais. Ela consegue falar com qualquer um dentro da vila e ainda consegue manter contato com quem tiver uns 100 km fora da vila.
Tu sabe o que é 100 km, rapaz? É coisa pra caramba, hein? Braba demais ela, hein? Bom, apesar de dizer aquilo tudo com tanta certeza, os Shikamaru ainda queriam confirmação do Boruto, mas o Boruto acabou sendo interrompido. Boruto versus Mitsuki. Como eu já falei pra vocês no vídeo dos spoilers, o Mitsuki chegou já mostrando a cobra pro Boruto, poucas ideias, ou mostrando a cobra, coisa louca. O que me deixou impressionado foi todo o background por trás disso, pro Mitsuki ir atrás do Boruto. Porque assim, os outros Tsutsuki, eles têm a capacidade de apagar completamente a presença deles, e só o outro Tsutsuki pode detectar eles, entende? Quer dizer, um outro Tsutsuki, ninguém sabe que o Tsutsuki tá ali porque eles se apagam, entende? Somente um outro Tsutsuki consegue identificar que eles estão ali. O Boruto estava ocultando a presença quando chegou na vila, e o Kawaki sentiu na hora. Só que o Kawaki estava junto com o Mitsuki, e quando o Boruto apareceu na vila, o Kawaki falou, o Boruto tá na área. Nisso, o Mitsuki meteu a cobra no Kawaki. Exatamente. Ele botou o Kawaki para dormir usando a cobra dele. Loucura isso. Claro, o Mitsuki fez isso para não deixar que o Kawaki fosse contra o Boruto e para ele não se machucar. Eu fico até me perguntando se o Mitsuki faria a mesma coisa se fosse o Boruto ali. Porque o Boruto nunca tratou o Mitsuki mal, né? Diferente do Kawaki, que ficou esculachando o coitado durante os 3 anos. Nesse capítulo, o Kawaki chamou o Mitsuki de carrapato, foi super grosso com ele. A gente viu que no capítulo 1 do TBV, o Mitsuki estava se perguntando se o Kawaki era realmente o sol dele. Então me pergunto se a situação tivesse invertida aí, sabe? Será que o Mitsuki tomaria uma ação drástica dessa, sabe? De envenenar o Boruto para não deixar ele ir pra batalha? Ou será que eles iam agir juntos e no companheirismo, sabe? Como sempre fizeram. É uma coisa que não dá pra gente saber, fica estranho. E essa proteção do Mitsuki reflete muito o próprio Kawaki. O Mitsuki, ele tomou ações contra a vontade do Kawaki para proteger ele. E é exatamente isso que o Kawaki faz em relação ao Naruto, chegando até a jogar ele em outra dimensão sob o pretexto de proteger ele. Pelo que parece, galera, essa questão aí de super proteção vai ser bem recorrente na obra. Mas eu acho que essa decisão do Mitsuki não vai deixar o Kawaki contente e pode dar uma treta depois. Enfim, vamos lá, sobre a porrada de Boruto versus Mitsuki. Irada, hein? Irada! Ela foi mais ou menos do jeito que eu imaginava que seria. Com o Mitsuki indo com tudo e o Boruto mais na defensiva. Só que eu queria comentar uma coisa aqui que é puro mérito do Ikimoto. Eu sempre critico o Ikimoto aqui, tem que falar pra vocês, né? Mas uma coisa é certa, o cara consegue fazer o Boruto ficar descolado. Tudo que o Boruto faz parece legal. Cada movimento, cada pose, sabe? Você fica tipo... Caraca! Isso é uma combinação da marra do Boruto com o drip do visual dele, né? O Boruto falou um A e eu já acho a coisa mais épica do mundo. Vocês são assim também? Ele não tá assim agora? O Boruto tá tão assim, um Sasuke Júnior, parece que ele até usou o Amenotei de cara do Sasuke nessa mini luta. Quando o Mitsuki prende ele com as cobras, né, o Boruto joga até a espada pra fora e usa o Hiraishin pra se teleportar até ela. Isso parece muito algo que o Sasuke fazia com a Amenotei de cara, trocando de lugar com as coisas. E o fim desse primeiro round foi também como eu tava imaginando, né? O Boruto bateu em retirada voando. Eu acho que essa é a primeira vez que o Boruto voa sem estar no controle do Momoshiki. O cara voa, se teleporta, tem Rasengan com rotação da Terra. Kishimoto pesou na mão na hora de escrever o arsenal do Borutinho, fala a verdade. Segura esse moleque aí, porque ele tá voando. Literalmente, né? Bom, e o capítulo terminou com o gancho do Mitsuki indo pra cima do Boruto de novo. Mesmo depois dele se afastar da vila. Parece que no próximo capítulo vai ser porrada mesmo. Boruto agora vai na intenção de nocautear o Mitsuki. Vai ser legal ver o nível de poder do Mitsuki, mas eu não consigo achar que ele tem qualquer chance contra o Boruto. Não sei vocês, pra mim não dá. Sarada e Boruto. Vamos voltar um pouquinho no tempo, ok? Antes do Shikamaru ligar pro Boruto e antes do Mitsuki aparecer. O capítulo anterior, galera, ele tinha terminado lá com o abraço da Sarada e do Boruto. E aqui a gente vê a Sarada ficando toda sem jeito, lembrando disso. O que me pega é a Sumire que tá ali. Tadinha, pô, tá sobrando, né? Tem toda uma tensão entre o Boruto e a Sarada e a coitada da Sumire de vela ali. Kishimoto tá fazendo de propósito, safado, tá mexendo com a gente também, a gente fica sentido com isso. Uma coisa que me incomodou ali foi o pouco caso que a Sarada fez quando o Boruto contou que o Sasuke tinha virado um salgueiro. Porra, ela mal esboçou reação. Galera, pô, o pai dela virou uma árvore. Ela nem ligou, ela ficou mais em choque quando o Boruto voltou do que com essa informação sobre o pai dela. Imagina vocês. Ok, ela sabe quem vira árvore continua vivo, mas mesmo assim... É algo pra se preocupar, no mínimo, né? Será que estão regando meu pai? Quando o Mitsuki chega e força o Boruto a bater em retirada, o Boruto fala um negócio que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Abre aspas. Sarada, eu vou salvar meu mestre, custe o que custar. E todos os outros que foram transformados em árvore também. E depois disso... Não, eu volto depois. Fecha aspas. E depois disso o quê, Boruto? E depois disso o quê? Depois disso eu meto um beijo na tua boca, é isso que você ia falar? Depois disso eu boto uma aliança nesse teu dedo? Que isso, hein, Boruto? Já chega assim, com toda a composição dessa cena aí, a troca de olhares entre eles, eu não consigo pensar que vai ser outra coisa, senão algo relacionado aos dois serem um casal. Sério, não dá.
Se acha que é outra coisa, já vai comentando aí. O Boruto aprendeu com quem a ser galanteador assim? Com o Sasuke não foi, pô. O cara é uma porta, não ia ensinar o menino a pegar a filha dele. Com certeza não ia, né? Se pegar minha filha, eu te dar umas cascudas, hein? Só pode ter sido com Kashinkoji, que é o clone de quem? Do sábio tarado. Tudo conectado. Oda, gênio. Gênio! Bom, se de um lado a gente tem um casal saudável sendo construído, do outro lado a gente tem Kawaki e Eida. Galera, me pergunto, quando que a Eida vai desencanar do Kawaki? Pô, o cara é um mala, não trata ninguém bem, tá nem aí pra ela. Como vai ficar isso até quando? A Aida contou tudo pro Kawaki sobre o que ela assistiu dos egos do Juba e tal. Ela contou que ela era um alvo deles. Mas o Kawaki cagou, nem tocou no assunto. Pô, eu acho seriamente que tem um motivo maior pra Aida ser gamada no Kawaki. Porque é difícil acreditar que ela é genuinamente afim dele, que ela realmente gosta afim dele. Deve ser alguma coisa no DNA deles. Algo a ver com o DNA do Ishiki, sei lá. Eu tô até de saco cheio do Kawaki, de verdade. E no fim, ele ainda mete uma patada nela quando ela pergunta pra ele onde que ele tá indo. Ele basicamente fala pra ela, pô, vai ver se eu tô na esquina. E já que ela consegue ver tudo, ela realmente pode fazer isso, é? Não, você não está na esquina, eu acabei de ver. E aí, galera, vocês gostaram do primeiro capítulo do ano? Pra mim, esse capítulo é um 8,5 fácil. Eu tô ansioso pro próximo. Vamos ver se vai rolar Boruto versus Mitsuki mesmo, né? Comenta as suas teorias aqui. Tô esperando cada comentário, hein? Valendo, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer agora as teorias. Eu tenho umas teorias bacanas pra trazer pra vocês, né? Eu acho que vão matar o Mitsuki. É uma teoria que eu vou trazer pra vocês amanhã. Então se inscreve, ativa o sininho pra você não perder esse vídeo. Sempre aqui, sem parar pra vocês. Valeu, galera. Abraço. Fui!